proporcionar vivências diversas de acordo com a característica individual de cada um, vivenciar o direito de igualdade com o restante da sociedade e proporcionar relação interpessoal e entre grupos é o principal objetivo do Grupo Social Pertence. Eu vim aqui conhecer esse grupo, essa iniciativa que foi criada pelo Vitor e pela Sarita. Acompanhe agora no Hebraica News da TV. Pessoas com deficiências, definidas como pessoas que apresentam diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, necessitam estímulos e oportunidades que lhes permitam alcançar uma boa qualidade de vida. Acreditando nessas ideias, o projeto Clube Social Pertence foi elaborado e, através de um sistema diferenciado, visa a sociabilização do necessitado especial, despertando nele a sensação do pertencer. Então, há muito tempo que eu trabalho com jovens especiais e eu sempre percebi que eles não tinham vida social. Toda a vida social deles se relacionava com a família, com os familiares. Eles só tinham como amigos os amigos dos pais, ou do pai ou da mãe. O objetivo do Pertence, como diz o nome Pertence, é exatamente pertencer a um grupo. Então, juntar jovens e adultos com deficiência intelectual e criar um grupo de amigos, um grupo que possa sair, se divertir, se reunir aqui para fazer uma comida, ou vir dançar capoeira, ou sair no final de semana abrir uma boate. A ideia realmente é socialização, né? Se divertir com os amigos, longe dos pais. Esse é o momento deles, onde eles crescem como grupo, e sem a preocupação dos pais, né? Que está 24 horas sempre protegendo eles e agora é o momento deles sozinhos. E realmente, um trabalho que eu gosto muito de fazer. A gente completou agora em agosto 3 anos de Clube Social Pertence e a gente vendo que cada vez os grupos, as atividades aumentam, isso nos deixa muito satisfeito e realizado. É muito legal realmente ver como eles vêm aqui, se divertem e a cada encontro eles procuram conhecer novos amigos, fazer novas programações e é realmente uma realização muito grande. E eu percebi que eu podia fazer alguma coisa. Comecei juntando grupinhos pequenos, saindo com eles. E nessa época eu trabalhava com o Vitor num outro projeto de educação. Convidei o Vitor para trabalhar comigo porque ele também trabalhava com jovens especiais. E fundamos o Clube Social Pertence. O objetivo, na realidade, o único objetivo, o principal de todos, sendo o único de todos, mas o principal é sociabilização. Isso, quando eu estudava ainda na Faculdade de Educação Física, eu fiz um estágio com jovens e adultos com deficiência intelectual, na parte de natação, aula de natação. Nesse meio tempo eu conheci a Sarita num outro projeto de educação e ela me comentou da vontade dela de sair com alguns alunos particulares dela para passear, para ir no McDonald's, fazer um happy hour. Então conseguimos juntar alguns alunos, começamos a sair, isso virou um sucesso, um convidava o outro e se tornou esse grupo maravilhoso que temos hoje em dia, que tem mais de 50 jovens saindo no final de semana, jovens aqui nas oficinas durante a semana. Então, há 3 anos, realmente cada vez crescendo mais. Eles precisam ter companhia de outras pessoas e eles não têm aonde procurar essa companhia. Porque os colegas de escola cresceram, e ele cresceu cronologicamente apenas. E ele ficou para trás, ele ficou com defasagem, defasagem só apenas no sentido de ter dificuldade intelectual. E aí fica um pouco difícil de formar grupo. Então nós começamos esse trabalho Pertence há 3 anos e é maravilhoso ver o crescimento desses jovens. O crescimento, eles aprendem a viver em grupo, porque antes eles não viviam em grupo, apenas com os pais. Eles vivem em grupo, eles se respeitam, eles criaram vida, o que eles não tinham antes. Apenas eles eram companheiros do pai ou da mãe. A reação deles é incrível, sinceramente incrível, porque tu vê jovens que no início estão tímidos, estão com medo de se colocar num grupo novo, né? Participar de uma saída longe dos pais, entrar numa van sem conhecer ninguém. Realmente
é muito interessante ver como eles crescem com o tempo. No início, tímidos, com medo. Com o tempo, eles não conseguem se desligar mais do grupo, eles procuram os amigos fora do Pertence, eles procuram eu e a Sarita para dividir, para dar dicas de novas programações. Então, realmente, o Pertence faz parte da vida deles. Eles são muito felizes. Eles são muito felizes porque eles agora sabem que eles têm a vontade de ter grupo, então eles têm esse direito de ter o grupo deles. Então eles entram na van, a gente busca em casa e depois leva para casa. Eles entram na van felizes, porque conosco a gente faz com que eles fiquem independentes. Nada de bota o casaquinho que está frio. E se eles sentem frio, eles botam o casaco. Se eles sentem fome, eles vão comer. Não existe assim, agora todo mundo vai comer. É meio-dia, é de noite, tem que... eles têm a vontade própria, eles se tornam independentes, eles aprendem a conviver, a viver em sociedade. E, por outro lado, a sociedade aprende a respeitá-los. Agora mesmo, sábado, nós fomos na Opinião dançar e o grupo dançou na pista, como todo mundo. Claro que no princípio eles acham um pouco diferente, mas passa 2, 3 minutos e eles nos veem dançando como qualquer outro, o respeito, eles cria-se um respeito, faça com que eles tenham respeito por esses jovens. Porque agora eles pertencem a um grupo e para tu tirar eles daquele grupo é impossível, né? Agora eles fazem parte do grupo, eles querem cada vez mais aproveitar ele. O grupo oferece oficinas com o propósito de deixá-los mais independentes, tornando-os aptos para enfrentarem situações corriqueiras. São 10 oficinas com atividades diferentes, entre elas fotografia, teatro, jardinagem e artes. Bom, eu trabalho com eles há um mês, né? No caso, nunca trabalhei nessa área com pessoas com necessidades especiais e para mim está sendo muito satisfatório poder ver porque é um crescimento, né? Cada oficina que a gente faz de culinária com eles, a gente vê, tem alguns que fazem toda semana, fazem a receita em casa para a família. Então isso é muito satisfatório, né? Para a gente ver o crescimento deles. Tem muitos que não têm nem ideia de como preparar um alimento, né? Então eles já vêm com outras ideias, né? Perguntando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então é muito legal, assim, poder trabalhar com eles, né? Nós organizamos toda segunda-feira uma hora de oficina culinária com eles e às vezes eu peço sugestões, né, do que eles gostariam de aprender, mas a gente sempre busca ir para a parte mais saudável, né? Poder oferecer para eles coisas mais saudáveis, alimentos menos industrializados, né? Para que eles possam também seguir uma alimentação mais saudável, tentando fugir um pouco dos industrializados, principalmente. E como é que é o envolvimento deles? Eles se animam bastante? Muito, muito, muito. Eles chegam, querem fazer tudo, um quer fazer, outro quer fazer. Eles gostam bastante, assim, eles querem participar bastante, é uma coisa que motiva bastante eles, principalmente quando é alguma receita que eles gostem mais. A gente sempre tenta ir pelo lado mais saudável, mas às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho, como a gente fez hoje o petit gâteau, que é para poder, né, dar também incentivo maior para eles quererem realmente participar e aprender, né? Então às vezes a gente quebra. E qual tu acha que é a importância dessa atividade na vida deles em casa? Muda alguma coisa? Como é que eles se comportam em casa com esse tipo de atividade?
Muda completamente, porque tem muitos que nem cozinham, né? E aqui eles conseguem aprender a fazer, pelo menos que seja um sanduíche saudável, a poder se virar quando os pais não estão em casa, né? Fazer alguma coisa, não ficar dependendo de alguém, né? Então dá pra ver que eles têm esse crescimento, assim, de conseguir se virar, fazer as coisas em casa. Tem uma moça que sempre faz, ela conta, fiz a pizza que a gente aprendeu, eu fiz pro meu pai, eles adoraram. Então eles sempre trazem essas ideias, assim, bem bacana. Importância total, né? Aqui a gente reaprende questões sociais muito importantes, fundamentais, como trocar num passe, num jogo. É importante da gente não ficar apegado a uma coisa só a gente. Eles têm deficiências muito diferentes, né? Questões muito diferentes umas das outras, e eles aprendem a lidar muito bem quando eles jogam juntos com isso. Então, é uma questão física que um tem e outro não tem, ele enxerga de um jeito diferente, então a sua própria diferença, né? Ele tá vendo, nossa, tu viu agora? A gente teve um momento muito bacana ali, que a gente teve que dar as mãos, e o Gabriel foi pegar a mão do colega, que teve provavelmente uma questão neurológica que impossibilita ele de mexer a mão hoje, né? E ele sentiu que a mão dele não estava respondendo, né? E ele achou diferente aquilo, mas ao mesmo tempo ele quis ajudar o colega, então, porque eles se percebem diferentes da grande maioria. E aqui, na verdade, eles acabam trocando muito. Então ele pegou a mão daquele colega, quis ajudar o colega, e mesmo ele sendo totalmente diferente, enfim, a gente está junto no mesmo ambiente, fazendo a mesma atividade, conseguindo rir. Eu acho que eles se ajudam muito, sabe? Isso que é o mais interessante aqui. Todas as atividades que a gente faz, principalmente essa do início do bambolê, que a gente pôde ver que precisa da ajuda do outro, e daqui a pouco o Gabriel, que já está um pouquinho mais acima do peso, ele não consegue passar pelo bambolê. E daí ele dá uma tiradinha com a mão, assim, e a Tami, que é a colega do lado, ajuda ele a tirar, e assim, todo mundo se dá bem. Eu não sei, gente, eu gosto muito de fazer esse trabalho, é muito bacana mesmo. Mas o que tu sente fazendo esse tipo de trabalho? Eu fico muito feliz, é muito gratificante. É muito gratificante. Eles têm uma atividade muito grande, a gente já cria assim laços muito fortes um com o outro. Somos amigos do Facebook, entendeu? Não é uma coisa só aqui. A gente percebe que às vezes com uma turma do pessoal normal, comum, né, das pessoas comuns, a gente desenvolve um trabalho, só que depois vai para casa, acabou, né, a relação. Aqui, se tem algum acontecimento na aula, eu vou para casa, daqui a pouco tem várias mensagens, assim, falando da importância que eu tenho para um, para outro. Ou eles conseguem desabafar suas dificuldades, assim, Bianca, tô me sentindo mal com tal colega, preciso do teu abraço, preciso que tu me ajude semana que vem. Então é muito, muito importante mesmo o vínculo que a gente cria com eles, assim. E pra mim também, é muito bom. Parece que todo mundo é meio meu filho, assim, um amor muito grande, assim, é bem bacana. Eu tô muito feliz, o Pertence tá promovendo muita alegria, eu acho que para ambas as partes, assim, é uma troca muito grande, sabe, de aprendizagem para nós, professores, e claro, para eles também, né, que absorvem um pouquinho do convívio. Não é nem a gente, é entre eles. A gente tá aqui mais para mediar, sabe? Porque a essas horas, imagina uma aula de educação física, a gente tem alunos aqui com quase 40 anos, a Denise. Ela poderia ser minha professora, tranquilamente, né? Da vida, eu não vivi metade das coisas que ela viveu, né? Mas aqui a gente acaba se ajudando muito, então justamente a conviver, né? A sociedade como um todo. Sou muito feliz no Pertence, eu estou muito feliz com as atividades todas. O Vitor e a Sarita são realmente pessoas muito incríveis, assim. Eu acho que eles estão propondo ótimas ideias na nossa cidade, no geral, assim.
Olá, amigos da Hebraica, é um prazer les receber aqui na CIBRA, na Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, para esclarecer dúvidas em relação a temáticas judaicas. Hoje fui convidado a falar sobre conversão. Portanto, gostaria de abordar este importante tema. Muitas pessoas ligam, muitas pessoas enviam e-mails, muitas pessoas se questionam ou têm interesse em saber se existe a conversão ao judaísmo. Como ela funciona, como ela acontece, quais são os passos a seguir. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sim, existe a conversão ao judaísmo. Absolutamente todas as correntes religiosas judaicas aceitam a conversão ao judaísmo. Agora, claro, não é um processo fácil e justamente nesta palavra que nós devemos fazer encapié. Processo. Uma conversão não acontece de um dia para outro. Uma conversão é um processo que se dá quando a pessoa desenvolve um desejo de fazer parte de um povo. Mas não é simplesmente um desejo. A pessoa deve viver uma vida judaica para se tornar judia. E o que significa se tornar judeu? Tanto para um homem como para uma mulher, significa abraçar e viver uma vida conforme os mandamentos e os preceitos. São 613 os mandamentos e os preceitos no judaísmo. Isso significa que aquele que quer fazer parte do povo de Israel deve viver uma vida judaica regida por leis, regida por princípios, estudando muito. Não se pode ser judeu sem estudo. Não se pode ser judeu sem praticar o judaísmo. E para fazer parte do povo de Israel, tu deves passar por um tribunal rabínico. Seja como for, como eu disse, a linha religiosa, para se tornar judeu, aquele que tem e manifesta o desejo deve passar por muitas entrevistas primeiro para ser aceito num curso que chamamos aqui na CIBRA, não de conversão, porque ninguém converte a ninguém, mas chamamos curso de introdução ao judaísmo. O que quer dizer isto? Quer dizer que a pessoa deve estudar para ter conhecimentos gerais, seja festividades, tradições, costumes, história, vivências. Deve estudar, deve aprofundar, deve mergulhar na cultura judaica. E uma vez que isto aconteça, sim, a pessoa deve ter uma convivência com a comunidade. Logo desta convivência, o candidato ou a candidata será avaliado por um tribunal rabínico. E se este tribunal rabínico a determinar que a pessoa está apta para entrar dentro do povo de Israel, esta pessoa será aceita. Mas como eu disse, é um processo longo, um processo de aprofundamento de conhecimentos, é um processo no qual experimentamos e testamos o tempo todo se a pessoa está apta ou não para entrar no judaísmo, se são os desejos verdadeiros. Se avalia muito também o perfil do candidato, se é solteiro, se é casado, se já tem filhos, se tem namorado. Tudo isso ali pesa no sentido de saber até que ponto é sincero ou sincera a sua intenção. O judaísmo não faz proselitismo. Você não viu nenhum rabino na rua pregando converta-se ao judaísmo. Não é isso que a gente deseja. O que a gente deseja é justamente que aquele que se integra a nós seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa reta, seja uma pessoa responsável. Portanto, você não vai encontrar ninguém que pregue pelas ruas das cidades se converteu ao judaísmo. E se isso ali acontecer, desconfie, porque é uma pessoa pouco séria. Existem cursos muito sérios, e um curso sério no mínimo é de um ano. No mínimo, um ano, sim, para estudar. Desconfie daqueles que oferecem alternativas de conversão online, no sentido de fazer um curso em 2 meses e receber um diploma. Isso aí também acontece. Lamentavelmente temos pessoas que se aproveitam da religião, mas o que sempre consideramos e o que sempre a gente determina é que todo curso de conversão
que seja sério deve ter por trás uma entidade reconhecida pela comunidade judaica. Sim, não pegue você o primeiro que atravessa na rua ou faça uma pesquisa na internet. Sim, não existem situações mágicas para resolver os desejos de conversão. E também não existem respostas para aqueles que vão dormir pela noite e sonham que são judeus, se acordam e ligam para uma sinagoga. Isso ali não é judaísmo. Judaísmo é algo sério, algo que a pessoa tem que pensar, tem que meditar, tem que refletir. Não é simplesmente algo que envolve aquela pessoa que tem o desejo de se converter. Envolve também uma pessoa, envolve também um futuro. Se a pessoa é solteira, então, e vai se converter ao judaísmo, o que pretendemos é que depois forme uma família judaica, que eduque os seus filhos dentro do judaísmo, se já tem filhos. Portanto, não é um processo só individual. Tudo bem, eu vou me converter e nada me importa daquilo que está na minha volta. Não, muito pelo contrário. Sim, deve-se pensar no presente, mas também deve-se pensar no futuro. E esse futuro envolve, no sentido dos homens, se for especificamente o sexo masculino, a circuncisão. Sim, nenhum homem pode se converter ao judaísmo sem passar por uma circuncisão. Isso ali faz parte de uma prática milenar do povo de Israel e faz parte também da nossa tradição. E tanto o homem como a mulher devem passar também por uma mikve. Isto quer dizer um banho ritual. O banho ritual que tem a ver com essa entrada, assim como um nenê quando nasce e sai do ventre materno passa por um primeiro banho de purificação. Todo aquele que entra no judaísmo também passa por um banho de purificação. E como eu disse, passa também por um tribunal rabínico, por exames, para avaliar se realmente, tanto na parte teórica de conhecimento como na parte prática de vivências, a pessoa realmente ficou envolvida com a cultura judaica. Se isso ali não acontecer, então existem duas alternativas. Se a pessoa adquiriu conhecimentos judaicos, continua sendo um amigo da comunidade, mas não é judeu. Para lhes dar um exemplo, podemos ter conhecimentos de culinária, mas não necessariamente podemos ser um chefe. Podemos ter conhecimentos de mecânica, mas não necessariamente devemos ser um mecânico. Podemos ter conhecimentos de medicina, mas não necessariamente podemos ser médicos. Então, no judaísmo, tu puedes estudar judaísmo, assim como eu posso estudar uma outra cultura, mas não necessariamente vou me tornar aquilo que a cultura determina. Eu posso estudar religiões, mas não vou me converter de religião por ler um livro sobre religiões. É uma questão cultural. E estudar judaísmo não faz mal a ninguém. Isso aí também é bom de esclarecer. Portanto, aqueles que estão pensando fazer isto como uma coisa leve, desistam. Não é para vocês. Ser judeu é uma responsabilidade muito séria. Ser judeu implica cumprir preceitos e mandamentos e assumir não só um presente e um futuro, também assumir um passado que estudamos, um passado que está nas nossas memórias, um passado que está nos nossos rituais, uma língua, o hebraico, que é uma língua que sugerimos estudar, um livro, a Torá, o Antigo Testamento, que é o nosso livro de cabeceira, um livro base que deve ser conhecido, deve ser estudado, deve ser respeitado, preceitos e mandamentos que não devem ser para deixar num armário ou num freezer congelados. Os preceitos e os mandamentos em todas as religiões, absolutamente em todas as religiões, são para cumprir. Assim que, bom, estou lhes comentando isto da conversão ao judaísmo. Desde quando começa a conversão ao judaísmo? Podemos dizer que já desde os tempos de Abraão, mas não esse judaísmo que hoje conhecemos, esse judaísmo alágico, esse judaísmo da lei de Moisés, uma ideia mais monoteísta que começou nos tempos de Abraão e Sara, quando deixaram Ur na Caldeia, no caminho para a terra prometida, para a terra de Canaã. Então adquiriram costumes diferentes aos outros povos, um monoteísmo que foi se arraigando e foi se fortalecendo. E na medida que os anos passaram, os costumes avançaram até recebermos a lei, que chegou pelas mãos de Moisés, de Moshe,
e, portanto, a partir daquele momento, então, temos uma linha tanto de vida muito mais clara no que respecta ao que cumprir e o que não cumprir. Eu quero lhes agradecer, sim, por este tempo. Iremos continuar conversando sobre diversos temas que fazem a cultura judaica, a religião, a nossa tradição e a nossa história. Desde a Cibra, um grande abraço para todos e muito obrigado.